Para tristeza de Jair Messias Bolsonaro, do Valdemar da Costa Neto e dos golpistas, o Arthur Lira, que está com o rabinho entre as pernas e com medo, decidiu não levar para a votação a tal PEC da anistia e empurrou lá para frente. Isso complica a situação do Bolsonaro, porque além de ele não ser beneficiado, já que inclusive a gente já sabe que caso isso passasse pela CCJ, passasse pela Câmara dos Deputados e no milagre passasse pelo Senado Federal, seria derrubado no STF porque é inconstitucional, mas agora a gente já sabe que depois do que aconteceu na eleição de 2024, que o Bolsonaro foi o grande derrotado, diferente do que muita gente está falando por aí, a tal anistia não só não vai rolar, como inclusive o Paulo Gonet Branco, o Procurador-Geral da República, está batendo na porta do mito para entregar ainda no final desse ano algumas denúncias pelos crimes que ele cometeu. Afinal, a eleição passou e não tem nada mais que impeça as denúncias contra o ladrão de joias, golpista, supostamente falsificador de cartão de vacina. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque até aliados do Bolsonaro mostraram ali preocupação e desespero. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que aparece o QR Code aqui no alto do vídeo para você. E você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Caso não consiga fazer a leitura aqui do nosso QR Code, porque vai estar vendo esse vídeo em um tablet ou em um celular, eu peço que vocês colaborem digitando o nosso endereço de Pix, que é este que aparece aqui embaixo, ou historiadoroficial@gmail.com. E queria lembrar vocês, inclusive, muita gente que está aparecendo aqui para apoiar o nosso trabalho depois das denúncias bem-sucedidas que nós fizemos contra o deputado federal Gustavo Gayer, que se torne membro do canal. Basta clicar aqui embaixo no botão Seja Membro, apenas R$ 7,99 por mês, ajuda a manter esse trabalho para que a gente possa fazer ainda mais denúncias, porque eu não tenho só a do Gayer, não. Eu tenho de vários outros deputados bolsonaristas e que só depende de um suporte para eu contratar mais pessoas para me ajudar na apuração e fechar ali com um advogado para formalizar as denúncias. Hoje, como vocês devem ter acompanhado, o Arthur Lira foi ali a público e claramente deixou ali evidenciado que ele está com medo e que por causa desse medo do seu futuro, já que ele sabe que não terá a projeção e o futuro político que ele imaginava, ele não pode ficar batendo de frente contra o STF e ele sabe, inclusive, que a tal PEC da anistia é ilegal. O ponto disso aí, inclusive, que é positivo, é que ele decidiu não levar para votação a tal PEC da anistia no plenário do Congresso Nacional e decidiu criar uma comissão para poder dar prosseguimento ali a esse trâmite todo, o que atrasa a discussão sobre a votação desse projeto, e é provável que lá no final de 2024 já, né, agora de 2024, entre o final de novembro e dezembro, a formalização de algumas denúncias contra o Bolsonaro já tenha ocorrido, já que o boato que acontece em Brasília é que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco, estava basicamente esperando passar a eleição de 2024 para poder denunciar o Bolsonaro, para que não aparentasse que ele estava gerando um fato político que poderia atrapalhar no pleito de 2024. Como a gente já sabe, inclusive, o Bolsonaro foi o grande derrotado agora de 2024, e muita gente está perguntando para mim o que é que aconteceu, qual que seria a minha opinião, e aí eu queria trazer aqui um material publicado pela revista Fórum, que traz aqui, ó, Lira dá rasteira em Bolsonaro sobre anistia antes de declarar apoio a Hugo Mota. Entenda. E aqui, ó, tá o material que foi publicado em vários lugares, ó. Lira cria comissão especial e atrasa a tramitação do projeto que dá anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. Previsão é que o texto fosse votado nesta terça-feira na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Deixa eu até fechar minha janela aqui, que eu fecho depois, né? Que tá aqui brilhando aqui um pouco a luz aqui no meu rosto, mas se vocês ignorem, por gentileza, o sol que tá pegando aqui no rosto, tá? Seria votado hoje na CCJ, mas acabou não sendo votado. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, criou uma comissão especial e atrasou a tramitação do projeto de lei que dá anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. A ideia é evitar que o tema contamine o processo de sua sucessão.
Palavras do Lira, que inclusive hoje deu até uma entrevista coletiva falando sobre isso, né? Segundo ele, não estava nada planejado, mas ele acabou dando a coletiva. O tema deve ser debatido pela casa, mas não pode ser elemento de disputa política com a eleição da mesa diretora da Câmara. Determinei a comissão especial para analisar o PL 2858 de 2022. É necessário buscar convergência do texto, disse Lira. E traduzindo, né, não vai passar. Primeiro, não tem legalidade. Segundo, o próprio PL já reconhece internamente hoje que para ter a votação ali na votação simples, ou para se ter a aprovação do texto, né, não a aprovação do projeto de lei, mas a aprovação do texto, que precisa ali, como é uma PEC, precisa de 3/5 dos votos em 2 turnos nas duas casas, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. E até os membros do PL reconhecem que não teria como passar isso, né? Não teria como passar isso. E aí o que aconteceu? Os aliados do Bolsonaro, que estavam na madrugada já reagindo com pessimismo, agora estão agindo para conter os danos. Tanto que a matéria publicada na coluna da Bela Megalha aqui no Globo traz o seguinte, ó. Como Bolsonaro recebeu o atraso do projeto que anistia os envolvidos no 8 de janeiro. E aí, segundo a matéria aqui, diz que ele recebeu bem, que ele não recebeu com maus olhos, inclusive ele já orientou que se apoia ali a iniciativa do Arthur Lira, que ele compreende tudo isso que aconteceu. Tanto que tá ali, ó, vamos ler do início, né? A criação de uma comissão especial para analisar o projeto de lei que dá anistia aos envolvidos no golpe de 8 de janeiro foi recebida com tranquilidade por Bolsonaro. Isso aqui é o que diz os aliados agora, eu vou mostrar que não tem nada de tranquilidade. A previsão inicial era que o texto fosse votado nesta terça-feira na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ da Câmara. Mas, com a criação do colegiado pelo presidente da Casa, Arthur Lira, haverá atraso na tramitação. Antes de colocar a medida na prática, Lira falou com o próprio Bolsonaro e também com o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. O capitão reformado não viu a criação do colegiado como um sinal de que a anistia não vai andar. E não vai andar. Só que o que aconteceu? Como o Bolsonaro saiu como grande derrotado do pleito de 2024, diferente do derrotismo que muita gente está aí trazendo, né? Eu até vi gente hoje falando que o resultado da eleição pro PT foi péssimo, que o resultado da eleição para a esquerda foi péssimo. E aí eu queria saber de onde é que esse povo tirou essas informações, porque com certeza não foram dos dados da eleição. O PT voltou a comandar uma capital, algo que inclusive, né, foi ruim em 2020, porque desde a redemocratização o Partido dos Trabalhadores nunca tinha ficado um pleito sem comandar uma capital, aconteceu pela primeira vez em 2020. Em 2024, o Partido dos Trabalhadores voltou a governar uma capital pelo resultado da eleição, né, que é Fortaleza. Foi o terceiro partido que mais elegeu ali nesse pleito de 2024, melhor dizendo, não que mais elegeu, né, que ampliou a sua bancada em 2024 para prefeituras. E eu não entendi de onde é que sai esse pessimismo. Né, eu vi, inclusive, vários canais que na sexta-feira elogiaram o Boulos por ter dado entrevista ao Massal, agora dizendo que o Boulos errou. Vi várias pessoas elogiando o resultado da eleição no domingo, que apesar de ter sido abaixo daquilo que se esperava, não foi de todo o mal. E para minha surpresa, um cara que eu nem sou fã, que é o Reinaldo Azevedo, foi o cara que fez a análise mais sensata, mais coerente do resultado das eleições de 2024, que o resultado da eleição é ruim para o Bolsonaro, não é ruim para a esquerda, não é ruim para o Lula. A gente tem um momento de reconstrução. Como é que a gente estava ali com a extrema-direita dominando o Congresso Nacional, várias cidades e regiões do Brasil, e muita gente achou que já ia sair na eleição de 2024 vários lugares do campo da extrema-direita para ir para a esquerda? É realmente não entender como é que funciona as dinâmicas de comunicação. E aí o que acontece, tá? Apesar dos aliados de Bolsonaro estarem dizendo aqui que ele recebeu em uma boa, não é isso que estavam dizendo na madrugada essas pessoas para Malu Gaspar, não, tá? A Malu Gaspar procurou alguns aliados do Bolsonaro e olha o que eles disseram. O pessimismo de aliados de Bolsonaro com a anistia dos presos do 8 de janeiro. Tá aqui, ó. Passadas as eleições municipais, os aliados de Bolsonaro se voltaram para as pautas de oposição em Brasília e para as chances de aprovação que prevê a anistia aos presos por participar das invasões e da depredação da sede dos três poderes no dia 8 de janeiro de 2023. O diagnóstico dos aliados do Bolsonaro é desanimador. Nas palavras de um bolsonarista fiel, que vem tentando convencer parlamentares a apoiar o projeto, a avaliação do PL, o partido de Bolsonaro, se depender do Congresso, as chances de anistia ser aprovada são mínimas. E se não passar neste final de gestão de Arthur Lira, na presidência, a anistia não passa mais. E como a gente viu, pela própria declaração do Arthur Lira, não passa mais, tá? Não passa mais, isso está bem claro, tá? Não passa mais. E aí quando você vai ler aqui também, ó,
Olha o que diz aqui os parlamentares ligados aos bolsonaristas, que se fosse votada na CCJ hoje a discussão do texto e que seria em tese aprovada, o que aconteceria? Depois de ser aprovada ali na CCJ, ela seria levada para a votação do pleno da casa. Para ser aprovada, precisaria da maioria simples, que são 257 votos, para aprovar o texto, tá? Mas nos cálculos dos bolsonaristas só existem hoje 120 votos firmes a favor do projeto, os 90 do PL, mais o de outros partidos, mais o de outros deputados de outros partidos, perdão. Outros possíveis votos do Centrão não são garantidos, porque os parlamentares do Centrão não têm demonstrado vontade de entrar em bola dividida com o governo Lula e o Supremo Tribunal Federal, que são contra a anistia. E aí, mais para baixo, eles trazem aqui o seguinte, ó, que na melhor das hipóteses, mesmo que passe na Câmara dos Deputados, não passa no Senado, tá aqui, ó. Como um complicador, a força do governo no Senado, entre aspas. Se por um acaso acontecer um milagre de passar na Câmara, não passa pelo Senado, diz esse interlocutor do ex-presidente Bolsonaro, que tem ali na ponta da língua o tal placar, como a gente já sabe, que não vai aprovar o PL. Já o Valdemar, ele tem dito ali que para se aprovar essa situação toda dependeria da ajuda do PT, né? Porque o PT é governo e se o governo estiver disposto a dialogar, pode ser que passa. E mesmo que o PT aprove isso, que Lula sanciona, vai cair no STF porque é inconstitucional. E o que é interessante, quero mostrar para vocês, é que o Valdemar, em entrevistas que ele deu essa semana agora, ele falou que a anistia estava pautada para incluir o Bolsonaro. Agora, na entrevista que ele deu para André Sadi na Globo News, ele já mudou o texto. Ele disse que não está incluído a anistia para o Bolsonaro e não está incluída a anistia para... A anistia dos golpistas não inclui Bolsonaro. Primeiro, ele reconhece, inclusive, os indivíduos que ele mesmo negava como sendo golpista, né, até certa altura, como sendo agora golpistas também. Eu quero que vocês escutem aqui junto comigo o sincericídio do Valdemar, que agora reconhece que sim, tiveram golpistas, como a gente vai ver aqui, do 8 de janeiro, e que esses golpistas serão, em tese, ali, beneficiados e que Bolsonaro, em tese, não seria. Vamos ouvir juntos aqui. Tá? E o quanto desse projeto de anistia, que pode ser estendido a Bolsonaro e a golpistas, tem relação, está vinculado ao apoio do PL ao candidato à sucessão de Lira na Câmara? Não, veja bem, nesse processo, eu entendo que não dá para incluir o Bolsonaro, que é só para os golpistas. Olha o sincericídio, vocês ouviram aqui? Deixa eu ver se dá para vocês ouvirem de novo aqui. Entendo que não dá para incluir o Bolsonaro, que é só para os golpistas. O processo do Bolsonaro nem foi julgado ainda. Ou seja, só dá para incluir os golpistas, não dá para incluir o Bolsonaro. E aí ele mesmo reconhece que os indivíduos do 8 de janeiro são golpistas. Cometeram o crime que a gente conhece dentro do Código Penal, presente no artigo 359-R e 359-M, crime ali contra um governo legitimamente constituído e também crime de golpe de Estado. Aí ele chegou a falar que quer conversar com Arthur Lira, para Lira conversar com Lula e para Lula conversar com os ministros do STF para dar uma pena menor. Para pegar a pena ali, ao invés de dar 17 anos, botar uma pena menor, botar um serviço comunitário. E aí a gente consegue entender que o Valdemar não consegue compreender uma coisa que faz parte do direito penal chamada dosimetria da pena. Não é o Lula que decide isso, não é o Arthur Lira que decide isso. E até o próprio magistrado, quando vai colocar em prática a chamada dosimetria da pena, ele precisa seguir o que está estabelecido no Código Penal e fazer valer o que está estabelecido na LEP, que é a chamada Lei de Execução Penal. Então não é o Lula pegar o telefone aqui, ligar e falar assim: oi, Xandão, aqui é Lula, tudo bom? Tem como aí você reduzir a pena dos golpistas aí? Porque 17 anos é muito tempo. O boy falou lá, o Valdemar da Costa Neto, né? O boy dos codinomes aí que vocês conhecem. Tem como você baixar a pena dele aí? Não tem. Não tem como baixar, porque a dosimetria da pena, como o próprio nome já diz, foi uma regra que se criou, inclusive levando em consideração alguns fatores, incluindo agravantes e atenuantes e outras questões, para você conseguir, inclusive, dar a pena, a aplicabilidade da pena entre o mínimo e o máximo.
Então não é assim que funciona. O desespero tá batendo, sabe por que o desespero tá batendo? Diferente do que muita gente derrotista do nosso campo tá tentando dizer, o resultado da eleição foi péssimo pro Bolsonaro. A anistia perde força, Arthur Lira tá com o fiofó na mão com medo. Eu fiquei chocado em ver, inclusive, alguns veículos do próprio campo da esquerda colocando que a eleição em 2024 teve 3 vencedores. O primeiro, o PSD do Kassab. O segundo, o PL de Valdemar da Costa Neto. E o terceiro vencedor, na verdade não do partido, né? As 3 figuras que teriam em tese se dado bem na eleição. Kassab, Valdemar e Arthur Lira do PP. Só que de onde é que vocês tiraram gente do nosso campo? Vamos acordar aí. De onde é que vocês tiraram que o Arthur Lira se deu bem, sendo que o dono do PP é o Ciro Nogueira? Que não está muito preocupado em preservar os poderes, entre aspas, do próprio Arthur Lira. O Arthur Lira tá baixando um pouquinho a bola agora. Primeiro, ele vai deixar a Câmara dos Deputados na posição, vai deixar a posição de presidente da Câmara dos Deputados. Os treques internos do PP para eleições futuras em Alagoas mostram que ele não está bem posicionado para ser ocupante de um dos cargos ao Senado. São 2 cadeiras em 2026. O nome dele não está sendo bem quisto ali pelo eleitorado alagoano, diferente do seu opositor direto, né, que é o Renan Calheiros, que tende a se reeleger. E aí ele tá tentando meio que dar uma tranquilizada, tá tentando negociar com o governo Lula um cargo de ministro, porque se ele sumir da mídia nacional, ele perde força para a eleição no Senado como ele quer, ainda mais em Alagoas, então ele tá tentando meio que, né, se vender agora como um cara da parcimônia, que respeita o debate público, que não vai aprovar anistia para golpista, que vai defender ali a transparência das emendas PIX, que vai defender isso, que vai defender aquilo, mas tá tarde demais. Tá tarde demais. Quanto ao Valdemar da Costa Neto, pelo que a gente já viu do posicionamento do próprio Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco, a situação do Valdemar também não tá muito bacana não, tá? Ele vai se complicar também. E agora, meus amigos, no final desse ano agora, a gente vai ter ali o chamado ponto máximo para que a Procuradoria-Geral possa agir, Procuradoria-Geral da República contra o Bolsonaro, porque tudo aquilo que a Polícia Federal tinha de investigar já investigou, tudo aquilo que era prova que precisava ser levantado já se foi levantado, e agora é só sentar, botar o cafezinho aqui, como eu botei o meu aqui para esquentar, pegar a pipoca para comer, porque o ladrão golpista será sim condenado pelos crimes que ele cometeu contra o Estado Democrático de Direito, de golpe de Estado, de roubo de joia do Estado brasileiro e de falsificação supostamente de cartão de vacinação também, tá? Mas eu queria a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você achou de tudo isso. Muita gente tá comentando que esse assino do Arthur Lira é uma maneira aí que ele tem de tentar se aproximar do governo. O que é que eu acho? Eu também acho que é isso. Por quê? Porque não pautar a anistia agora é uma afronta direta à condição que o PL tinha dado para votar no indicado do Lira, que é o Hugo Mota, né? Então, quando o Lira diz que não vai pautar agora a anistia, ele está colocando em risco, inclusive, a possibilidade do PL votar no aliado dele para eleger ali o novo presidente da Câmara. Porém, como esta eleição saiu como vencedor a centro-direita, né, e o tal centrão, o Valdemar da Costa Neto, que é um dinossauro político e é malandro, falou: Bolsonaro, cala a boca aí, quem resolve isso aqui sou eu. Tá bom, Lira, pode fazer como você quer que a gente vai negociando. Até porque o Valdemar quer se livrar do Bolsonaro. O Bolsonaro hoje é um morto-vivo dentro do PL. E a gente viu que ele não conseguiu eleger os indivíduos que ele fez campanha ali, teve pouquíssimo resultado positivo nas campanhas que ele entrou de cabeça, nas capitais foi uma tragédia, no segundo turno nem se fala. E aí a gente vai ver o que vai acontecer a partir de agora. Mas vamos seguir aqui denunciando esse canalha também. E vamos levantar a cabeça, meu povo, que tem muito chão pra gente lutar ainda, tá? Tem muita gente pedindo pra eu falar das declarações do ministro Alexandre Padilha, da Gleisi Hoffmann, do Washington Quaquá. Eu não sei se vai dar pra soltar hoje, porque como eu fui na Polícia Federal formalizar a denúncia de novo contra o Gustavo Gaia e levar novas provas, não vai dar tempo de eu gravar os 3 vídeos, porque senão vai sair um vídeo atrás do outro. Mas eu vou tentar gravar hoje à noite ou amanhã de manhã cedo para sair e fazer um resumão, certo? Comentando a fala da Gleisi, do Padilha, do Quaquá e o futuro do Boulos, que está incomodando muito uma ala ressentida do Partido dos Trabalhadores, que não consegue entender que o Guilherme Boulos é o futuro da esquerda e, inclusive, parte do futuro dos trabalhadores também passa por lideranças como o próprio Guilherme Boulos, tá bom? Comenta aqui o que é que você acha de tudo isso, compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva no nosso canal, se torne membro do canal. E eu queria pedir outra coisa aqui pra vocês, que eu sempre peço alguma coisa agora no final do vídeo, né? Então deixa eu pedir aqui mais uma vez, tá? A minha esposa criou um canal de True Crime chamado Cenário do Crime. O link do canal tá aqui, ó, na aba comunidade. Eu queria que vocês clicassem lá, ó, se inscrevessem no canal,
para que ela batesse pelo menos 1.000 membros, 1.000 seguidores aqui, para conseguir monetizar o canal e para que a gente consiga também aumentar a produção de conteúdo. Já tem 2 vídeos lá, um vídeo falando sobre o caso dos irmãos Menendez e também um vídeo falando sobre o maníaco do parque. O próximo vídeo provavelmente será sobre o caso ou da Elisa Samúdio ou da Elise Matsunaga, mas pode ser que mude. A gente vai finalizar o roteiro amanhã e aí a gente vai fazer a edição do vídeo. Sou eu que faço a edição dos vídeos, então dá uma força lá que dá um trabalho desgraçado para editar esse vídeo, meu povo, beleza? Beijo no coração de vocês e até nosso próximo encontro. Tchau!